In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria, sede sapientiae, Ora pro nobis. Sancte Thoma Aquinatis, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bom, hoje vamos começar com o capítulo 2 e eu vou introduzir para vocês, digamos, a engenharia interna do latim, que é o sistema de casos, como funciona realmente a língua latina, que é de uma maneira diferente de como funciona a nossa. Assim, em português, quando nós queremos saber que função exerce uma determinada palavra, nós nos guiamos pela sua posição. Tenha máxima atenção agora, tem que entender bem isso, para não embolar a coisa. Então, por exemplo, se eu quero saber que função exerce a palavra Pedro nessa frase aí, Pedro odeia o amigo do meu tio. Se eu quero saber que função está exercendo a palavra Pedro, é fundamental a posição que a palavra está ocupando em relação às outras palavras. O lugar dela é fundamental. Se mudasse o lugar, mudaria também a função. Em português é assim. Então, por exemplo, uma coisa é essa frase, Pedro odeia o amigo do meu tio, e essa, Pedro odeia o tio do meu amigo. Nesse caso, a palavra Pedro não mudou de posição, mas mudou a palavra tio. Um era o amigo do meu tio, o tio do meu amigo. Ou seja, Pedro odiava aqui o amigo. Pedro odeia o amigo. O amigo é o objeto do verbo odiar. A ação de odiar recai sobre o amigo aqui. Pedro odeia o amigo. Mas aqui, Pedro odeia o tio do meu amigo. Ou seja, que a função de objeto está muito ligada à posição que ocupa a palavra na oração. E a mesma coisa agora, o tio do Pedro odeia meu amigo. Pedro já não é mais o sujeito. Aqui Pedro odeia o amigo do meu tio. Pedro era o sujeito porque ele estava numa determinada posição na oração. Já agora, ele mudando essa posição, a palavra Pedro deixa de ser sujeito. O tio do Pedro odeia meu amigo. O sujeito agora é o tio, que está naquela posição que estava Pedro. Então, primeira coisa que vocês têm que entender é isso. No português, para a gente saber a função que uma palavra está exercendo, a gente se guia principalmente pela posição que essa palavra ocupa em relação às outras palavras. Tá claro? Em latim não é assim. As coisas funcionam diferentemente. Em latim, a função que a palavra exerce na oração é indicada pela desinência, pela terminação. Então vamos lá. No latim, algumas palavras, não todas as palavras, mas algumas palavras em latim têm uma parte móvel, uma parte que pode mudar. Essa parte móvel se chama desinência. Então, por exemplo, você já conhece essas 3 palavras aí: fluvius, ínsula, ópido. Essa partezinha vermelha aí, tá vendo? Ela pode mudar, certo? Então, o ópido, o do ópido é a parte móvel da palavra. E essa parte móvel se chama desinência. A parte fixa da palavra, ou seja, a parte que não muda, se chama radical. Então, em muitas palavras, não todas, mas na maioria das palavras do latim, você pode distinguir o radical
da desinência. Agora, nós já vimos que a desinência muda de acordo com o número da palavra. Quando é plural ou quando é singular. Por exemplo, aí a tabela ficou pequena, mas dá para ver, né? A gente já viu que fluvius é singular, fluvii é plural. Ou seja, muda a desinência de acordo com o número. Ínsula é singular, insule é plural. Ópidum é singular, ópida é plural. Já vimos isso. Então está claro que a desinência também muda de acordo com o número. Só que hoje a gente vai ver que a desinência também muda de acordo com a função que a palavra exerce na oração. Fecha a janela ali, por favor. A desinência também muda de acordo com a função que a palavra exerce na oração. Hoje nós vamos ver somente duas funções que a palavra pode exercer na oração e, portanto, existirá uma desinência específica para a palavra quando ela está exercendo essa função. Vamos ver só a função de sujeito e a função de adjunto adnominal. Muito simples. Vamos lá. Sujeito é aquele que exerce a ação expressa pelo verbo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a frase, a oração, o menino caiu, qual que é o verbo? Caiu. O verbo é essa palavra que expressa uma ação, né? Então, o menino caiu, o verbo caiu. O dia foi longo, qual que é o verbo? Foi. Nesse caso é a ação mais profunda que tem, que é a ação de ser, mais básica. Para identificar o sujeito, basta perguntar quem realizou a ação expressa pelo verbo. Muito simples, nada mais simples. Então, na oração, o menino caiu, eu pergunto, quem caiu? O menino, logo o menino é o sujeito. Na oração, o dia foi longo, eu pergunto, quem foi longo? O dia, logo o dia é o sujeito do verbo. Está claro? Perfeito. Você poderia dizer mais coisas sobre o sujeito, mas isso basta. Só a cada dia o seu cuidado. A outra função, adjunto adnominal restritivo. Essa é menos comum do que o sujeito. Mas o adjunto adnominal restritivo é simplesmente o complemento que restringe um nome. Vamos começar descrevendo assim. É uma restrição, algo que complementa, que vai junto, que completa e que restringe um pouco aquele significado, aquele nome. Então, por exemplo, nessa oração aí, pai de Marcos. Eu tenho um substantivo, pai, que se você pegar só esse substantivo, ele se aplica a muitas realidades, certo? Ao seu pai, ao seu pai, ao seu pai, ao seu pai. Tudo, onde quer que se dê a noção de pai, isso é que se aplica. Até na Trindade. Mas se eu coloco um complemento restritivo, eu restringo a aplicação disso. Se eu coloco aqui de Marcos, já somente se aplica ao Júlio, da história do família romana, ou ao pai de Marcos, já não se aplica mais ao meu pai, ao seu pai, etc. Então tem um complemento que restringe o nome. Mesma coisa, irmã de João. Só irmã se aplica a um número indefinido de realidades. Mas se eu coloco de João, aí só se aplica, talvez, sei lá, digamos que João tem 5 irmãs, só se aplica aquelas 5. Então, restringir o significado e a aplicação do termo. Por isso que é complemento restritivo. Tá? Adjunto adnominal restritivo.
Adjunto adnominal vem junto do nome, né? Está junto do nome. Então, junto do substantivo está essa realidade que o restringe. Então, adjunto adnominal restritivo. Essa é a razão do nome. Agora, um detalhe importante: quase sempre vai indicar a ideia de posse, como é o caso aqui. Por exemplo, tem uma certa ideia de posse expressa aqui. Marcos possui esse pai, João possui essa irmã. Tem uma certa ideia de posse, tá? Outro detalhe: em português, quase sempre expressamos o adjunto adnominal restritivo com essa preposição aqui, de. Ela está sempre presente. Mas nem sempre essa preposição indica adjunto adnominal restritivo. Tá? Então, o adjunto adnominal restritivo sempre vem com de, mas não todo de é adjunto adnominal restritivo. Por exemplo, quando eu falo assim, eu vim de lá do interior, o de não implica adjunto adnominal restritivo, certo? É uma preposição de lugar. Ok. Então, resumindo, dá para ver a tabela mais ou menos aí, né? Consigo aumentar. Resumindo, vejam aí. Aí, por exemplo, fluvi é o radical, insul é o radical, ópido é o radical. E aí todo o resto aí são as desinências do caso. Faltou falar isso. Faltou falar que quando uma palavra está exercendo a função de sujeito, o latim a chama de nominativo. Ou seja, uma palavra que está exercendo a função de sujeito, ela vai usar uma desinência que se chama nominativo. É o caso nominativo. E quando ela está exercendo a função de adjunto adnominal restritivo, o latim chama isso de genitivo, de caso genitivo. Tá? Então você vai ter uma desinência para o nominativo singular, uma desinência para o nominativo plural. Uma desinência para o genitivo singular, uma para o genitivo plural. Tá? Porque a desinência varia quanto ao número e quanto ao caso. Então aí você tem uma tabela, por exemplo, que resume a coisa. Então, por exemplo, fluvius vai ser nominativo plural. Ínsula, fluvius, nominativo singular. Ínsula, nominativo singular. Ópido, nominativo singular. Ópide, nominativo plural. Fluvii, nominativo plural. Insule, nominativo plural. Tá certo? Deu para entender como é que funciona? Então vamos fazer um exemplo prático aqui. Um outro detalhe. Vai para o nominativo tanto o sujeito, o que está exercendo a função de sujeito, quanto o que nós chamamos predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E predicativo do sujeito é muito simples. É simples. Quando você tem uma oração com o verbo ser, por exemplo, Maria é mãe. Qual que é o sujeito? Maria. Né? Quem é mãe? Maria. Logo, Maria é o sujeito. Beleza. Mãe aqui é o predicado de Maria. Só que assim, quando o predicado é constituído do verbo ser, quando o verbo da oração é o verbo ser, o complemento dele se chama predicativo do sujeito. E ele vai para o nominativo também. Então, por exemplo, é o caso que vocês viram quando falaram, por exemplo, sei lá, Nilo, o Nilo
é um vil. Então aqui eu tenho um predicativo do sujeito, porque o verbo é o verbo ser. Então isso aqui vai para o nominativo também. Então fica, como você já sabe, Nilus est fluvius. Por isso que vive fluvius, a desinência ali do nominativo singular. Nilus et renus sunt fluvii, nominativo plural. Tá claro? Perfeito. Vamos ao texto então agora, ver isso na prática. Você. Perfeito. Dito isso, vamos ao texto. Primeira parte nos corresponde hoje. Ecce familia romana, Iulius, Marcus, Quintus, Iulia et Emilia. Iulius, Emilia femina est, femina. Sicut Maria est femina. Ego femina non sum, ego sum vir. Iulius est vir, Emilia est femina. Medus est vir, Sira est femina. Delia quoque femina est, sed Davus est vir, non femina. Marcus non est vir, Marcus est puer. Quintus quoque puer est, sicut Dominus est puer Iesus. Iulia non est puer, Iulia est puella. Certo? Certo? Iulius vir Romanus est. Emilia femina Romana est. Iulius est Romanus, Emilia est Romana. Iulius non est Grecus. Iulius non est Brasiliensis. Iulius est Romanus. Emilia quoque femina Romana est. Marcus est puer Romanus. Quintus quoque puer Romanus est. Iulia est puella Romana. Marcus et Quintus non viri, sed pueri sunt. Vedete? Puer est, nominativus singularis. Quintus et Marcus sunt pueri, nominativos pluralis. A desinência aqui, a desinência do nominativo plural. Viri sunt Iulius et Medus et Davus. Iulius, Medus et Davus sunt viri. Emilia et Delia et Sira sunt feminae. Nominativos pluralis. Feminae. Desinência do nominativo plural, radical da palavra, femin. Emilia et Delia et Sira sunt feminae. Estne femina Iulia. Estne femina Iulia. Non femina.
sed parva puella est Iulia, puella, non femina. Iulius, Emilia, Marcus, Quintus, Iulia, Sira, Davus, Delia, medusque sunt familia romana. Vocês até agora tinham escutado simplesmente essa forma, essa palavra aqui, quando se trata de unir palavras. Et. Né? Tipo, Renus et Nilus sunt fluvii. O et como conjunção, como a palavra que une outras duas palavras. No latim também tem uma outra maneira de unir, que é colocando o que na última palavra da série. Por exemplo, eu poderia dizer Marcus et Quintus, ou poderia dizer Marcus Quintusque. Quintusque. E acrescento um que no final, tem? A última palavra da série. Então fica exatamente o mesmo sentido. Normalmente se usa esse que aqui quando existe um vínculo mais estreito, quando a união é um pouco diferente. É um matiz, você pode usar praticamente sempre, mas normalmente indica uma espécie de par, um conjunto mais estreito. Por exemplo, quando eu digo assim, marido e mulher, né? Ou sei lá, Rômulo e Remo, são duas coisas que estão mais unidas, né? Não é uma união tão acidental, sabe? Ou na família aqui. Mas na prática é a mesma coisa, se traduz da mesma maneira. Então, por exemplo, olha, Iulius, Emilia, Marcus, Quintus, Sira, Davus, Delia, medusque. Então, só na última, toda uma sequência, a última com que é a mesma coisa de uni-las todas com o et. Iulius pater est. Iulius est pater. Pater. Maria est mater. Mater. Iulius est pater. Emilia est mater. Iulius pater Marci et Quinti est. E aqui aparece pela primeira vez o nosso genitivo. Então, eu tenho Iulius est pater. Vamos ver. Pater aqui, predicativo do sujeito. Iulius est pater. Então, nominativo, nominativo. Iulius est pater Marci. Adjunto adnominal restritivo. Ele vai restringir a amplitude da palavra pai. E tem essa ideia de posse. Então, e pai de Marcos, em português. Ok? Iulius est pater Marci et Quinti. Iulius pater Iuliae, quoque est. Também genitivo, pater Iuliae. O genitivo agora, daquelas palavras femininas como insula, puella e genitivo singular. Iulius est pater Marci, Iulius est pater Iuliae, quoque. Emilia est mater Marci et Quinti et Iuliae. Todos genitivos. Emilia est mater Marci, Quinti et Emiliae et Iuliae. Iulia est filia Iulii. Qual é o genitivo aí? Iulia est filia Iulii. Iulii, genitivo singular.
Iulia est filia Iulii et Emiliae. Genitivo também? Quis est Marcus? E aqui temos já os pronomes interrogativos. Quis, pronome, veja, pronome, vem das palavras latinas pro e nomen. Pro significa no lugar de, nesse caso, no lugar de, e nome significa nome. Nome significa nome. Então veja, pronome é uma palavra que você coloca para substituir um nome, para não repeti-lo toda hora. Então se eu digo assim, o Valdinei chegou à sala de aula, ele trouxe o computador. O ele é uma palavra que eu uso substituindo o Valdinei, para não falar o Valdinei chegou na sala de aula, o Valdinei trouxe o computador, o Valdinei ligou o computador, entende? Para não repetir isso, eu uso uma palavra que tem essa capacidade de substituir. Então, eu digo, o Valdinei chegou à sala de aula e ele ligou o computador. Ele é Valdinei, ele é pronome, ok? Também existem pronomes interrogativos, por exemplo, quando eu digo, quem é Marcos? Quem é Marcos? O quem, ele está perguntando, por isso é interrogativo, ele está fazendo uma pergunta, e ele também substitui o nome nessa pergunta, que é o nome que eu vou usar na resposta. Quando eu digo, quem é Marcos? Marcos é um menino. Quem aí, justamente porque eu não sei quem é, não sei qual é a palavra, eu coloco uma que substitui e pergunta por ela. Ou quando eu digo, quem é o pai de Marcos? Quem é o pai de Marcos? Eu falo, Júlio é o pai de Marcos. Entende? Essa palavra está substituindo essa outra. Mas tudo bem, é bem intuitivo. Então, se eu digo assim, quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis pater Marci est? Quis est pater Marci? Quem é o pai de Marcos? Iulius pater Marci est. Que est mater Marci? Vê? Quando eu estava perguntando por um nome masculino, eu usava o quis. Quis est pater? Que est mater? É o pronome feminino. Pronome masculino, pronome feminino. Tá? E quando eu não sei, por exemplo, no caso, sei lá, não tem referência ao gênero, eu coloco quid, como vai acontecer. É neutro. E quando pode ser masculino e feminino e eu não sei, eu uso masculino. Mas depois vai aparecer depois. Então, lá. Que est mater Marci? Mater Marci est Emilia. Que est Emilia? Que est Emilia? Seria quem é Emília? Assim como eu perguntei, quis est Marcus? Que est Emilia, porque Emília é feminino. Que est Emilia? Não, que est Iulia? Iulia est puella Romana. Que mater Iuliae est? Genitivo Iuliae. Quem é a mãe de Júlia? Emilia mater Iuliae est. Pater Iuliae est Iulius. Iulia filia Iulii est. Genitivo. Qui sunt filii Iulii? Vejam, a desinência do nominativo plural masculino, por exemplo, como seria rios, como o sujeito?
Fluvi, certo? Fluvi. A desinência é I, porque o radical é fluvi. O radical fluvi, desinência do nominativo plural I, fluvii. Só que a desinência do genitivo singular também é I. Entende? Então, sei lá, Marte, de Marcos. Mar, radical, ti, desinência do genitivo singular. Então, por exemplo, olha essa frase. Qui sunt filii Iulii. Aí eu tenho aparentemente a mesma desinência, mas não, um é do genitivo singular, outro do nominativo plural. Quem são os filhos de Júlio? Isso é pelo contexto, sobretudo, que você vai ter essa clareza. Ok? Literalmente, como poderia ser? Quem são os Júlios do filho? Mas não faz sentido nenhum. Entende? Filii Iulii sunt Marcus et Quintus. Filii Iulii sunt Marcus et Quintus. Marcus Quintus Iuliaque, Marcus Quintus et Iulia, ou Marcus Quintus Iuliaque sunt tres liberi. Veja, em latim existe a palavra filius, que é masculino, filia e liberi. Liberi são os filhos e as filhas, não importando o sexo. É como a prole. Em português a gente não tem, a gente fala os filhos. Os filhos incluem filhos e filhas, certo? Em latim, se você falar filii, são meninos, são filhos homens. Filie, filhas mulheres. E liberi é a prole, digamos, são os filhos, incluindo homens e mulheres. Sim, tem como crianças também? Ou... Não, porque pode ser adultos já. Entendeu? Por exemplo, sei lá, quando crescerem, vão continuar sendo liberi Iuli. Iuli et Emília. Entendeu? Então, Marcus et Quintus et Iulia sunt, olha só a definição, liberi sunt filii filieque. Liberi sunt filii filieque. A prole, ou os filhos, aqui a gente não tem essa palavra, né? Acho que melhor correto seria colocar como prole. A prole são os filhos e as filhas. Filii sunt pueri, filiae sunt puellae, sed liberi sunt filii filieque. Sunt pueri puellaeque. In familia Iulii sunt tres liberi. In familia Iulii sunt tres liberi. Duo filii et una filia. Ok? Então aqui temos 3. Duo no masculino, duo. Feminino, due. Já vimos isso na aula passada também. Perfeito, agora vamos fazer exercícios. Glória a Pátria, et Filho, et Espírito Santo.